para abrir o programa de hoje, recheado de tristeza, né? Porque a origem disso tudo, o assassinato de 2 pessoas, que depois de muitos anos chegou-se à condenação de 2 desses participantes, dos assassinos de Marielle e Anderson, Rony Lessa e Elcio Queiroz, que foram condenados. A família, a expressão usada pela família de Marielle ontem e de Anderson ao fim do julgamento foi seguir lutando para chegar nos mandantes desse crime terrível. A Gabriela Morgado, lá do Rio de Janeiro, conta pra gente com detalhes o dia seguinte da decisão do júri. Oi, Gabriela. Boa tarde a vocês, Ronald e Zaidan. Boa tarde também para todo mundo que acompanha a gente. A expectativa agora é para saber se o Ministério Público e as defesas dos condenados vão entrar com recurso contra a sentença que foi dada no fim da tarde de ontem. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados a mais de 70 anos de prisão. O Rony Lessa, que disparou contra as vítimas, a 78 anos e 9 meses de prisão. E o Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro no momento do crime, recebeu uma pena de 59 anos e 8 meses. Os dois juntos ainda vão pagar mais de 3,5 milhões de reais em indenização às famílias das vítimas. Apesar disso, o Ministério Público pedia a pena máxima de 84 anos de prisão por duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e receptação. Então, por isso, pode haver esse recurso do MP, mas a sentença ainda é analisada. Ainda de acordo com o Ministério Público aqui do Rio, as colaborações premiadas firmadas pelos ex-PMs não tiveram influência nas penas. A gente lembra que Lessa e Queiroz estão presos desde 2019 e o tempo já cumprido na cadeia é descontado dessa pena final de tempo de prisão. Mas conversando com especialistas hoje, a gente também ressalta, né, que tanto o Elcio quanto o Rony Lessa só podem ficar até 30 anos na prisão. Esse era o tempo permitido na lei brasileira em 2018, quando o crime aconteceu. Um ano depois, a lei anticrime, né, mudou esse período para 40 anos, mas então o tempo máximo que eles podem ficar dentro da cadeia é 30 anos. Depois da soltura, os condenados vão ter que cumprir outras medidas que aí são determinadas pela justiça, podendo ser, por exemplo, impedimento para sair do país ou até da própria cidade. Agora, o que a família espera também é a condenação dos responsáveis pelo planejamento do crime, né? Espera um julgamento que está correndo no Supremo Tribunal Federal, uma ação que está correndo no Supremo Tribunal Federal. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão são apontados como mandantes. O Chiquinho, que é deputado federal e por isso tem foro privilegiado, então o caso foi levado ao STF. O ex-chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, é acusado de obstruir as investigações e outras 2 pessoas também são réus por envolvimento no planejamento do crime. Ainda não há uma data definida para julgamento, mas todos os réus e testemunhas já foram ouvidos em audiência, então há expectativa de que ainda esse ano esse julgamento possa acontecer, mas não há uma data definida. A condenação de ontem, no entanto, né, já deu um início de alívio para a família. Aniele Franco, irmã da Marielle, falou sobre o início de um processo de justiça, essas condenações do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, e agora eles esperam por esse julgamento no STF e dizem também que vão continuar lutando para que o que aconteceu com a Marielle e também com o Anderson não aconteça mais nenhum tipo de crime político e nem de violência aqui no Rio de Janeiro. A dor jamais será coberta por qualquer decisão que seja tomada, mas como disse a Gabriela, a família um sentimento de que algo nesse status, né, de tantos anos do acontecimento em si, do sofrimento e de tantas tentativas de fazer esse processo não andar, vem o alento de uma primeira condenação. O Rony Lessa tem 54 anos, aquele que atirou e matou, confesso, sairia da prisão com algo em torno aí de 84 anos de idade. Zaidan. Essa foi uma ação particularmente covarde. A brutalidade desse crime, matando essa moça, repito, de maneira covarde, traiçoeira. E a família disse muito bem, Ronald, não termina aqui, porque é bom lembrar que quando as pessoas falam a respeito do mandante, e a própria lei trata o mandante como autor. Ele não é o executor, que tem a sua autoria na execução, mas ao autor
do plano, aquele que concebe aquela ação, que elabora aquela ação, que deseja aquela ação e que se esconde atrás de alguém, paga alguém para executar por ele. É uma covardia dupla. Foi brutal, arrancaram a vida dessa moça, a família irá conviver com essa dor até o fim dos dias e por isso está corretíssima a posição da família de que o assunto não está encerrado. É preciso definir primeiro se a delação é verdadeira e se, portanto, aqueles são os mandantes. E isso vai ser no âmbito do Supremo. A autoria será tratada no âmbito do Supremo, a autoria da concepção do crime e da ordem para que o crime fosse cometido. E aí a punição não pode ser mais leve do que essa, porque é tão brutal e mais covarde o que os autores morais do crime fizeram. Então é preciso definir. Agora, claro, houve muitas contradições do Lessa, apontadas pela promotoria. Então é preciso, inclusive quando ele disse que a morte do Anderson foi como que acidental, que não era o que ele queria, mas a munição não era adequada, teria sido melhor um revólver, porque aí ele acertaria só o alvo mesmo. E a promotoria disse que não é o que ela lê nos relatos, não é o que ela vê na execução, e sim a ideia de matar todo mundo que estivesse dentro do carro. Então é preciso estabelecer a verdade a respeito da delação com relação a quem mandou, quem pagou, quem ordenou, e saber até onde isso vai. E a pena não pode ser leve, porque não houve a execução material. É tão criminoso e mais covarde que, né, Ronald? Mais covarde que. É algo com poucos precedentes aí na história recente do Brasil e que chega pelo menos num patamar de minimamente se buscar a justiça.